Boa noite, meus amigos. Hoje vamos falar um pouco da imunidade contra os micro-organismos, que envolve dois fatores, os micro-organismos e o hospedeiro. Uma doença infecciosa é causada por interações complexas entre micro-organismo e hospedeiro. Ocorre da seguinte forma: primeiro, a entrada de um micro-organismo. O micro-organismo ele entra por uma célula lesionada do tecido ou pelas mucosas quando há alguma deficiência no muco, nos cílios, que pode causar a entrada desse micro-organismo. Depois, com essa invasão, há uma colonização dos tecidos dos hospedeiros, que acontece da seguinte forma: uma bactéria entra na pele, que está lesionada, aí ela começa a se multiplicar lá dentro devido a vários fatores fisiológicos que favorecem a multiplicação dessa bactéria. Posteriormente, nós temos a evasão da imunidade do hospedeiro, que já seria um tipo de resposta primária contra aquele hospedeiro. Também temos uma lesão tecidual ou prejuízo funcional. Isso significa que essa bactéria ou vírus, qualquer micro-organismo, pode causar uma lesão no tecido ou um prejuízo funcional acometendo algum sistema, como o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal. Vamos falar também um pouco sobre o desenvolvimento de uma doença infecciosa que pode acontecer pelos fatores. Uma resposta do hospedeiro, que seria aquela resposta primária que eu falei. Quando um micro-organismo habita de forma inadequada o hospedeiro, o corpo do hospedeiro começa a produzir uma resposta primária para aquele micro-organismo. Se não surtir efeito, posteriormente vai ativando outros tipos de resposta. Aí você vai verificar a presença de tecidos danificados, que podem ser tanto tecidos da pele como mucosas, que vai favorecer a entrada desses micro-organismos. Depois, a localização da bactéria no organismo animal. Você vai ver se a bactéria está localizada no sistema gastrointestinal, no sistema respiratório, na pele, e aí você vai ver qual a capacidade que ela tem de produzir uma doença ou uma virulência. A defesa contra os micróbios é mediada por mecanismos efetores de imunidade inata e adaptativa. O sistema imune responde de forma diferente a diferentes micro-organismos. Isso significa que o nosso sistema ele reconhece cada ser como um ser diferente e tem uma resposta para cada um. Um ser que não é proveniente daquele sistema, quando ele entra em contato a primeira vez, o sistema é ativado, aí de uma forma lenta vai produzir uma resposta específica para aquele que posteriormente vai ser mais rápida e eficaz. A sobrevivência dos micro-organismos é influenciada pela capacidade de invasão aos mecanismos efetores. Grupos de micro-organismos. Nós temos vários grupos, que podem ser de bactérias extracelulares, bactérias intracelulares, vírus, fungos e alguns parasitas. Lembrando que algumas bactérias, fungos e parasitas habitam normalmente no nosso sistema sem causar nenhuma patologia. Vamos falar da bactéria extracelular, que se multiplicam fora da célula do hospedeiro e são encontradas na circulação, tecido conjuntivo, espaços teciduais, lume intestinal e vias aéreas, que foi o que eu falei anteriormente. Esses micro-organismos podem entrar no nosso sistema através das vias aéreas e do sistema gastrointestinal, que vai ser por uma imunossupressão, onde o indivíduo vai estar com imunidade baixa. Por exemplo, o Streptococcus pneumoniae, o Staphylococcus aureus, o vírus da cólera, o vírus do tétano. E aí nós temos o mecanismo de expulsão da imunidade inata, que é a primeira imunidade a ser proporcionada pelo organismo. Pode-se ocasionar danos ao hospedeiro de várias formas.
induzem inflamação, reação de hipersensibilidade e produção de citocinas. Isso quer dizer, quando o micro-organismo atinge o hospedeiro, o corpo do hospedeiro começa a produzir uma defesa contra ele, que pode ser através de proteínas, que vai ser posteriormente, vou falar, o sistema complemento, e pode ser também celular, através de células de defesa humoral, entre outros. Temos os movimentos buxiliares, que vocês podem ver aqui, ó, nos nossos tecidos, alguns tecidos do sistema do nosso corpo, tem cílios que evitam com que esses micro-organismos passem, ou se passarem, passem com dificuldade. Através da tosse, você consegue eliminar o micro-organismo que está querendo entrar, você consegue expulsar ele para fora. O espirro funciona da seguinte forma: quando você espirra, você está jogando tudo aquilo que você tem nas suas mucosas para fora. Diarreia funcionaria como se você tivesse uma bactéria que está causando uma patologia no seu sistema gastrointestinal, há uma disfunção no seu sistema e é eliminado tudo aquilo que você tem no seu sistema é eliminado para eliminar esses micro-organismos que não são propícios daquele local. A pele. Na pele também nós temos um sistema de resposta que pode ser o suor, que vai eliminar esses micro-organismos. Secreções lacrimais, coriza, escarro. Da mesma forma, isso faz com que os micro-organismos tenham uma dificuldade em entrar para o nosso corpo. Os principais mecanismos da imunidade inata. Começa-se a ativação do sistema complemento, fagocitose e uma resposta inflamatória. Bom, pessoal, agora nós vamos falar também um pouco das bactérias intracelulares, que se multiplicam dentro da célula do hospedeiro e têm a capacidade de sobreviver e replicar dentro dos fagócitos e são inacessíveis aos anticorpos circulantes, que são as proteínas, os anticorpos, as proteínas e o sistema complemento que não consegue marcar aquele micro-organismo para ele ser opsonizado e fagocitado. Por exemplo, nós temos a adesão, que é a interação via receptor e ligante, que é onde a bactéria vai ter o receptor que vai se ligar com o ligante da célula e ele vai conseguir penetrar na célula fazendo sua multiplicação. E tem a célula-alvo, que é a expressão do receptor. Por exemplo, nós temos a Listeria monocytogenes, a Microbactéria leprae, Microbactéria tuberculose e a pneumonia. Agora vamos falar sobre infecções por bactérias intracelulares. A resposta inata a bactérias intracelulares baseia-se principalmente em fagocitose e ação das células NK. As células NK é um mecanismo da imunidade inata, que é onde que o nosso corpo vai, reconhece aquele micro-organismo, solta citocinas que chamam os macrófagos e aí chamam as células NK, onde que ocorre a exclusão daquele micro-organismo. As reações teciduais são granulomatulosas, que isso quer dizer o quê? Aquelas citocinas que eu falei são como se fossem grânulos, que vão chamar outras células, vão permanecer em outras células para que favoreçam a exclusão desse micro-organismo. Possui pouca ou nenhuma toxicidade. Como eu falei, esses grânulos eles servem apenas mesmo para chamar outras células. Algumas substâncias importantes são a interleucina 12 e o interferon G, que são toxinas que vão chamar outras células. Vamos explicar um pouco aqui sobre a imunidade de bactérias intracelulares. O que acontece? Os neutrófilos vão atravessar a parede através de uma vasodilatação, que essa vasodilatação vai acontecer através dessas citocinas que eu falei anteriormente, que vai favorecer a vasodilatação, onde os neutrófilos vão
passar para o lado de fora do vaso, reconhecer aquele micro-organismo, opsonizar, chamar os macrófagos e aí sim se ligar junto com outras células e produzir a exclusão desse micro-organismo. Vamos falar também sobre o vírus, que se replicam dentro das células muitas vezes, usam ácido nucleico e mecanismo de síntese proteica do hospedeiro. Como que acontece essa ação virulenta? Existem dois tipos de vírus, o vírus que possui envelope e o vírus não envelopado. O vírus envelopado, ele entra através da membrana plasmática, aonde que na passagem ele perde esse envelope e fica dentro da célula só com material genético. Aí acontece a síntese no ribossomo e aí esse vírus se multiplica envelopadamente de novo, é expulso da célula e vai infectar outra célula. Tem também o vírus que não é envelopado, que ele entra na célula, se multiplica e sai da célula causando a lise. E essa forma virulenta é a forma mais agressiva. A imunidade inata. Extremamente importante os interferons tipo 1, alfa e beta, os quais inibem a replicação viral e também por ação de células NK, destruindo as células infectadas. Porque quando o vírus ele infecta a célula, as células NK ela vem e destrói aquela célula todinha, porque não tem como ela destruir somente o vírus. Na imunidade adquirida, acontece da seguinte forma: a neutralização por anticorpos. Os anticorpos específicos contra o vírus, bactérias, fungos, eles vão se ligar nesse micro-organismo, favorecendo que esses linfócitos T citotóxicos se liguem na função FC do anticorpo e transmitam essa citotoxicidade, matando aquele micro-organismo. E aí, posteriormente, vem os linfócitos T-help, que ajudam a inibir a supressão para não ficar aquela quantidade exagerada de linfócitos no sistema. Aqui está desenhado mais ou menos como se funciona a imunidade inata e adaptativa. Vou explicar novamente. Temos o vírus, onde os interferons vai se ligar nesses vírus, fazendo o quê? Vai favorecer como se ele vai ser um marcador para a célula NK. Então a célula NK vai se ligar nesse interferon e vai destruir a célula, como vocês estão vendo aí a destruição da célula. Na imunidade adaptativa acontece da seguinte forma: o anticorpo se liga no vírus e aí fica marcado o vírus. Aí vem o linfócito B e se liga no vírus, causando a neutralização do vírus. Onde vem o linfócito citotóxico, que é o TCD8, e começa a liberar toxinas dentro dessa célula. Aí causa a morte celular, a morte da célula infectada. Dos fungos, podem ser intra ou extracelulares. Esporos são inalados pelo homem, grandes causadores de infecções oportunistas. Principais mediadores são os neutrófilos e macrófagos. Eles atuam mais nesses fungos. A imunidade inata. A imunidade inata tem como barreira, tem as barreiras anatômicas, depois tem os neutrófilos, que vai atuar como fagostose, fagostar aquele micro-organismo. O sistema complemento, que vai fazer uma opsonização, vai marcar aquele organismo para ser fagostado. E na imunidade adquirida funciona da seguinte forma: a humoral, que é a opsonização pelas células NK, e a resposta celular, que é a produção de interferon Y, granuloma, que vai favorecer aqueles linfócitos citotóxicos a ligar nesse interferon. Os parasitas. Mitos e protozoários são um grupamento com parasitas e são agentes extremamente diferentes entre si, em estrutura e composição antigênica, localizada no hospedeiro e mecanismos patogênicos. Esses parasitas são capazes de sobreviver e replicar nas células do hospedeiro. A resposta imune depende do tipo de parasita e da sua localização. Quando a localização no meio
extracelular é acessível às moléculas solúveis do sistema imune. Quando o meio intracelular são atacados por células T citotóxicas ou ativação de mecanismos antimicrobianos das células fagocíticas. Isso significa que, quando o parasita está extracelular, ele está fora da célula, aí vai os grânulos, que seria com o sistema complemento, aquelas citocinas que vão matar esse parasita. No intracelular, como ele está intracelular, ele vai ser opsonizado pelos anticorpos, onde que vai vir as células T citotóxicas e vão destruir aquela célula. Aí ser a morte da célula e do parasita. A imunidade inata ela é mais efetiva, porque tem as barreiras anatômicas, os neutrófilos, o sistema complemento. Na imunidade adquirida, há um padrão de TH1 ou TH2. Imunidade inata no protozoário acontece da seguinte forma. Bom, gente, a gente está com a imunidade inata no protozoário. Vou explicar cada um para vocês entenderem. Alguns protozoários que vivem extracelular são destruídos por proteínas do sistema complemento. Essas proteínas vão se ligar na parede do protozoário, causando a lise imediata desse protozoário, que vai ser pelo sistema complemento, pelas toxinas do sistema complemento. Temos também os parasitas que vivem intracelular, como citados aí na imagem, que os anticorpos se ligam e evitam a disseminação e neutralização desses parasitas para que eles não possam infectar novas células. Temos também a opção por fagocitose, é onde que temos um anticorpo ligado a uma célula específica que vai se ligar no parasita e aí conseguir fagocitar e destruir ele dentro da célula, onde que essa célula posteriormente também será destruída. Essas são as referências do nosso trabalho. Esperamos que tenham entendido e gostado. Muito obrigado, boa noite.